Arrasa no Cast. Olá, seja bem-vindo, bem-vindas, bem-vindes ao canal Arrasa Vale. E a gente está agora chegando com uma proposta diferente, que é o Arrasa no Cast. Isso mesmo, é o podcast do canal Arrasa Vale. Estamos voltando com força total agora, né? Depois desse tempo conturbado de política, enfim. E hoje nós estamos recebendo aqui a Valquíria Vieira. Val, Olá a obrigado. todos, prazer estar aqui. A Val é uma amiga muito amiga minha mesmo, né? Nossa, aqui do canal. Ela é jornalista e a gente vai bater um papo, né, Val? Sobre a questão da diversidade, da comunicação em si, do jornalismo, qual o papel do jornalismo dentro dentro da sociedade hoje como um todo, né? Isso mesmo. Quero dar parabéns para você, Edmilson, ao nosso colega Diego, que está aí nas operações. Parabéns pelo canal, parabéns pelo podcast aqui, o Arrasa no Cast. É sempre bom ter mais uma oportunidade, mais um canal, mais um meio da gente se informar, da gente debater, da gente conversar e, de repente, chegar a pessoas que não ouviram alguma mensagem importante e que nós vamos fazer isso. Vamos levar essa mensagem importante e essa conversa importante para as pessoas do seu canal aí, para a sua audiência. Obrigado, Val. Nossa, eu fico muito feliz de você ter aceito mesmo esse convite, né, de estar aqui. É o nosso primeiro vídeo do canal, na verdade, do podcast, né, Arrasa no Cast. E que tomara que a gente consiga mesmo fazer a diferença aqui, principalmente no Vale do Paraíba, uma região tão tradicional, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. E aquela questão, né, tão, digamos que uma cidade tão arcaica, né, que a gente mora. E como é bom ter pessoas como você aqui, que, assim como a gente prova que você não precisa ser do meio ou da comunidade LGBT para você defender a causa, para você ajudar, para você se informar, para você ajudar a informar, que assim como é o seu papel como jornalista, né? Exatamente. Eu vim aqui bater esse papo, mas também vim aqui aprender um pouco. Sempre falei isso para você e falo para as pessoas, me ensinem, né? Porque às vezes eu não sei abordar, não sei fazer uma pergunta sobre algum assunto da comunidade, do universo LGBT, e que eu fico, às vezes, com receio, com vergonha, ou por questão da minha cultura mesmo, né? Da minha formação, da onde eu nasci, da família, da cidade onde eu estou, né? Muitas tradições, etc. E que eu, na minha formação, na minha história, eu acabo errando, acabo julgando, acabo falando coisas erradas. Então, eu quero aprender, eu quero respeitar e eu quero entender para poder cada vez mais ajudar. Não preciso ser ou estar na mesma condição ou na mesma situação, mas eu posso contribuir com o meu trabalho, com a minha fala, com o meu jeito, com o meu viver, com o meu educar, porque eu também tenho filhos, então eu quero educá-los para respeitar todos. Então, eu quero aprender cada vez mais para poder multiplicar esse respeito, né? Eu acho que respeito é uma palavra, uma atitude, uma linguagem igual para todos. Uhum. Legal. E a gente está vivendo nesse mundo, né, assim, bem conturbado, como eu disse no começo, né, que nessa questão de respeito, nessa questão de um olhar para o outro, dessa dificuldade que nós temos, às vezes, da comunicação mesmo em si, porque a gente está vivendo literalmente um período de, tipo, extrema-direita, extrema-esquerda, ou então, assim, não, eu defendo os meus valores, valores familiares, o que é família. Tem tanta coisa, né, Val, que a gente tem que aprender junto ainda. A definição de família, o que é uma família, o que é constituir uma família, né? Você disse que você é mãe, você é casada, então... e nem por isso constitui literalmente uma família tradicional. Pode ser para o povo, mas é diferente do que, de repente, outras pessoas veem, né? Então, essa liberdade, né, que nós temos, que nós buscamos, de fato, né, de podermos sermos quem somos, de podermos ter a nossa família do jeito que nós entendemos como família, né? Até porque ninguém nasceu sozinho no mundo, né? Claro que existe aí situações de que pessoas, né, nasceram e foram abandonadas, mas em algum momento tem aquelas pessoas que são família, né? Uhum. Ou alguém que cuidou, alguém que criou, alguém que orientou, e aquelas pessoas se tornaram família. Aqueles que, de repente, foram escolhidos como família, né? Escolhi um amigo para morar junto porque ele é praticamente um irmão para mim, ou escolhi um tio porque ele foi muito cuidadoso comigo e ele praticamente se tornou um pai para mim. Então,
ninguém é sozinho no mundo, é impossível viver sozinho no mundo, né? Então, em todo lugar, a gente constitui família. No trabalho, a gente constitui uma família, porque ali a gente acaba tendo uma amizade, um convívio, e ali há pessoas de mais confiança, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos respeitam, pessoas que, às vezes, até a gente tem uma diferença e acaba se afastando um pouco mais e depois ou se aproximando, mas ali também se constitui família. E acontece isso na família também, né? Tem aquele primo, aquele amigo, aquele irmão que a gente é mais próximo, aquele que é mais afastado. Então, em todo lugar que a gente está, a gente constitui família. Independente de ser de sangue ou não, nascido do pai, daquele pai, daquela mãe, ou não, né? Então, família, eu enxergo... A minha família é uma família muito grande, né? Até outro dia, conversando com os primos e falando sobre família, quando a gente fala assim, é minha família, a gente nunca pensa só... A gente tem, né, na nossa família essa cultura de nunca pensar só no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos e ali, sei lá, dos meus filhos. A nossa família, a gente já pensa em todos os tios, em todos os primos, no vô, na avó, né? E ainda tem uns agregados ali, né? O sogro da prima, que já é praticamente da família, a gente já chama de tio, já chama de vô. Então, em todo lugar, a gente constitui família. Eu tenho essa história, essa cultura de família, ser onde você se identifica, é acolhido e se respeita, cuida um do outro. Então, eu acho que em todo lugar a gente constitui família, no trabalho, na sociedade, na nossa casa. E se fala muito do valor da família, de valorizar a família. Eu acredito muito nesse valor da família. Eu acho que é onde a gente tem colo, a gente pode considerar família, né? Se eu tenho um colo de um amigo, se eu tenho um colo de uma amiga, de um tio, de uma tia, de uma avó, de um vizinho, ali a gente pode considerar família. Então, acho que a gente precisa sempre pensar nisso. Quando a gente fala famílias, que lá não tem famílias. A gente julga, sim, a pessoa, né? Mas ele tem. E ele precisa ser respeitado e a família dele também. A família que ele considera família. Não significa a família que eu defini para ele como família, né? Sim, exato. Então, essa é a minha visão. Eu tenho essa visão e tento cada vez mais, né? Não estou dizendo que eu sou perfeita, que eu penso, né, que tudo que eu penso está certo, mas tento cada vez mais entender. Eu sempre falo quando alguém vem, mas eu não entendo isso, mas eu não gosto disso. Eu falo assim, a gente não entende, às vezes, algumas coisas porque nós não somos. Por exemplo, quando você escuta a história de uma pessoa violenta, e aí você fala, não entendo, como que ele faz isso? Aí, né, daí você já deseja o mal para ela e tudo mais. Aí você fala assim, você não entende porque você não é violento, você é pacífico. Mas você, né, precisa dar a ele um acolhimento, de repente, para ter uma chance de ser transformado em uma pessoa não violenta. Não, você tem que ficar aceitando sua violência, não é isso? Mas a gente não entende. Colocando na questão, por exemplo, de raça, né, os negros, por exemplo. Às vezes a pessoa ela não entende quando um negro fala que sofreu racismo. Eu falo, né, como sou branca, eu não entendo, de repente, porque eu não sou negra. Mas eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que conversar com ele, aprender com ele. Sim. E para tentar entender. É se colocar, né, no lugar. Colocar no lugar. A empatia que a gente tem que ter. E às vezes a gente fica, não, mas ele está com frescura. Mas você está falando isso porque você não está no lugar você não dele. Exato. Então, ouça, acolha, né? Vamos tentar enxergar pelos olhos do outro. É muito difícil enxergar pelos olhos do outro. O ser humano julga muito facilmente, né? Então, você olha uma pessoa na rua e às vezes fala, lá vem, né? Você já julgou a pessoa só de olhar para ela, você nem conhece. Mas se você olha para ela assim, não, e se eu estivesse no lugar dela e precisasse de uma informação e alguém ficasse com medo de mim, como seria, né? Eu ficaria com vergonha, eu ficaria encurralado, então, de repente, eu andaria com a cabeça baixa. Então, às vezes a gente não entende o outro porque não estamos no lugar do outro. Então, é um exercício mesmo. Um exercício, eu tento fazer esse exercício, mas eu falho, confesso que eu falho. Mas eu tento fazer esse exercício, né? De se colocar no lugar do outro, enquanto a pessoa que, de repente, está abrindo ali, que tem uma dificuldade, que tem uma dor, e que às vezes a gente não entende porque a gente não sofreu. Com certeza. Val, eu quero falar para você ficar muito à vontade aqui mesmo, tá? Aqui no ArrasaCast. Já tô, mas você sabe que eu falo muito, se eu falar demais, você me corta. Então, fica muito à vontade. A gente vai agora, né, começar de fato a nossa entrevista, depois a gente vai voltar nesse assunto, até porque é impossível a gente falar
trazer esse termo de família, de respeito, sem falar de hoje, do que nós estamos vivendo hoje nessa questão política, nessa questão, né, de apoio ou não, e o quanto isso também tem mexido, né, com a gente, e não é no termo só Vale do Paraíba, Taubaté, enfim, no mundo, né, no Brasil como um todo, né. Então a gente vai voltar falando um pouco ainda mais sobre respeito, né, sobre toda essa questão de preconceito, né. Val, e você como jornalista, né, jornalismo, a gente sabe, né, que tá para dar informação, que muitas vezes a gente busca a imparcialidade, mas que de fato às vezes é bem complicado, né, essa imparcialidade. Para você, qual que é a importância do jornalismo para a diversidade? Bom, então, vou voltar um pouquinho antes do seu comentário inicial, da imparcialidade, né? Quando eu estava lá na faculdade, imparcialidade, eu nunca esqueço de uma prova que tinha uma pergunta. É possível ser totalmente imparcial? Eliane Freire. Talvez. Agora eu vou fazer uma pergunta. E aí, nossa, né, aquela confusão, né, de opiniões e tudo mais, né, e tinha lá uns teóricos, agora eu não vou lembrar, mas enfim. E eu sempre achei que era impossível ser totalmente imparcial. Impossível, exatamente pela conversa anterior nossa aqui. Da nossa história, da nossa construção enquanto ser humano. Nós somos jornalistas, nós temos um compromisso com a verdade, um compromisso com a informação de todos os lados ali, para ter uma visão global e imparcial o máximo possível. Mas, assim, totalmente eu acho meio impossível, porque eu tenho uma construção de ser humano, de história, de vivência e tudo mais. O meu olhar, de repente, para um fato vai ser mais positivo ou, de repente, mais negativo por causa da minha história com aquilo, com aquela realidade. Então, eu acho que, às vezes, a imparcialidade ali, eu acredito muito no jornalismo, acredito nos jornalistas, nos profissionais, os comprometidos, por isso a gente tem que... Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Sobre fake news e não sei o quê, né? Então, eu acredito muito, né, no poder e na importância da mídia. Hoje mesmo, nós estamos gravando aqui numa data pós-eleição, né, do segundo turno, e eu vi um jornalista falando que ele foi elogiado, abraçado, pessoas agradecendo ele pelo trabalho dele, né, de informação, de etc. E ele falou assim, nossa, vivemos tempos de medo, de ameaças e tudo mais, eu estou me sentindo bem hoje de ter sido, das pessoas estarem me agradecendo, querendo tirar foto comigo e entendendo a importância do trabalho da mídia, da comunicação. Agora a pergunta sua, né, a importância da comunicação, do jornalismo para a diversidade. Nós temos um papel fundamental, como eu falava no começo, na multiplicação, né, na ampliação daquilo que vai nos ajudar, das informações que vai nos ajudar a entender e respeitar as pessoas. Volto lá na palavra respeito. Respeito independente do que, gente? Respeito à orientação sexual, a identidade de gênero. A identidade de gênero, respeito. Eu falo muito para os meus filhos, para as pessoas que eu conheço, que às vezes vêm com comentários preconceituosos, homofóbicos, e eu falo, existe, ponto, respeite, ponto. Depois, se você entende, se você não entende, se você gosta, se você não gosta, aí é outro capítulo. Mas até o primeiro capítulo é o respeito. Então, com a força da comunicação, da mídia, é possível a gente mostrar a essas pessoas que essas pessoas não são monstros, que essas pessoas não vão abduzir as nossas crianças, que essas pessoas elas não fazem mal a ninguém, né? É a vida delas, né? De todas as categorias, como fala, Messina? Falei o que precisava aprender. Né? De todas as letras, de todas as letras, todas as siglas, todo mundo merece respeito. Eu vi uma pessoa falando, agora eu não vou me lembrar quem, uma mulher trans, se eu não estou enganada no termo, parece que ela foi a primeira presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Estado de São Paulo, primeira presidente trans. Falando, emocionada, durante o período eleitoral, esse vídeo dela foi bastante multiplicado, não me lembro o nome dela, falando, emocionada, praticamente chorando, que assim, gente, eu tenho direito constitucional de existir. E aí
eu volto um pouquinho para o direito das mulheres, das crianças, dos negros, todo mundo tem direito de existir. Sim. Então, essas pessoas têm direito de existir, nós, enquanto mídia, enquanto imprensa, enquanto jornalistas, temos que bater nessa tecla da Constituição que todo mundo tem direito de existir. Agora, eu vou ameaçar, eu vou matar, quem sou eu para fazer isso? Então, eu acho que é isso, esse tipo de informação, informação do direito, informação da lei, informação do respeito, nós temos que pautar a nossa mídia, pautar as nossas conversas, pautar o nosso trabalho e mostrar para as pessoas com notícias, com dados, que as pessoas têm direitos e os direitos precisam ser resguardados a todos. Todos. A palavra todos não separa ninguém. Todos. Val, é bem interessante que a gente começa a olhar aqui, né, dentro da pauta que eu construí aqui, e como que nas nossas falas uma coisa vai ligando à outra, né? Nós falamos já agora sobre a imparcialidade, sobre o contexto, um pouco já sobre o contexto político, de família, e, né, e você falando que nós, quanto jornalistas, né, que nós, além de nós termos o compromisso com a verdade, nós somos formadores de opinião, né? Então, assim, e muitas vezes muitos jornalistas aí, é claro que que nós temos excelentes jornalistas, mas também que nós temos jornalistas conservadores, que constroem, que fazem comentários preconceituosos. E quando eu falo da diversidade, não falo somente da diversidade no contexto LGBTQIA+, eu falo na diversidade como um todo. Nós vivemos num mundo bem diverso, né? Como você citou, quanto mulheres, quanto negros, né? O quanto essas pessoas sofrem somente por existir, né? Porque o preconceito é só porque a outra pessoa existe, né? Então, isso fala muito mais da gente do que da própria pessoa que está sofrendo o preconceito. E a gente vê também aqui, nessa questão né, da diversidade, de como a gente vai trabalhar com isso, a questão do contexto político hoje e a diversidade, né? Aqui tem algumas perguntas, ó, que na verdade agora eu fiquei até meio que perdido aqui do que a gente pode ir, de que ponto a gente pode, né, traçar, porque aqui eu anotei até a questão do contexto político, mas dentro disso engloba também a forma como é feito o jornalismo hoje, né? A gente vê que agora, durante os últimos 4 anos da campanha né, do atual governo, agora, mais ainda durante a campanha, o quanto aconteceu, como essa questão da fake news sobre a diversidade mesmo, como se aquilo, tentando trazer para a sociedade, formando uma opinião na sociedade, que aquilo seja totalmente errado. Por exemplo, sobre as fake news do banheiro unissex, do kit gay, da ideologia de gênero, né? Então, assim, a gente vê que nós temos um governo extremamente conservador, né? Um governo que ele não sabe respeitar a diversidade, e isso eu não tenho medo de falar mesmo, porque é fato, nós estamos aí e nós vemos isso todos os dias. E o quanto ele tentou mostrar para a sociedade que o futuro presidente não seria bom por conta de apoiar a LGBT, a comunidade LGBTQIA+, como se fosse algo errado e que iria destruir a família, como nós falamos no começo, né? Então, assim, nós como jornalistas, Val, você como jornalista, né? Nós começamos a falar agora sobre as fake news. Como que a gente pode, de certa forma, combater isso, né? É um grande esforço, né? Fake news, ela destrói mesmo, né? Destrói. E com o advento aí da internet, das mídias sociais, etc., é muito difícil, né? Controlar os tiozão do Zap. É muito difícil controlar tudo isso. Eu acho que nós, enquanto jornalistas e mídia, né? Eu não gosto de nada que generalize. Uhum. Eu sempre rebato, né, e converso com as pessoas que falam assim, que generalizam. Funcionário público tudo não gosta de trabalhar. Eu falo, cuidado com o que você fala, porque normalmente você tem um familiar que
é funcionário público e você sabe que ele trabalha muito bem, que ele é bom profissional, etc. Quantas vezes você foi no médico, no dentista, no serviço público, você estudou em escola pública e tiveram ótimos profissionais públicos ali que trabalharam com você. Sim. Então, não gosto que generalize isso. E nesse período eleitoral, e mais, né, no período do governo anterior, já estou falando anterior, mas do governo atual aqui no Brasil, muito se generalizou, quem o apoiava, a grande mídia, né? Assim, a mídia não presta, a mídia é mentirosa, os jornalistas, é isso que os jornalistas querem, né? Tipo assim, boicotar e falar mentira, etc. Então, jogava mentira nas costas da mídia. E eu falava, cuidado, né? Cuidado que quando alguém generalizava, eu defendia. Eu falava, cuidado com o que você fala, porque a mídia que noticia de verdade, né? Que produz notícia todo dia, ela é responsável por aquilo que ela divulga, que ela noticia. Então, ela tem deveres a cumprir. O jornalista, o repórter que está lá, ele pode ser processado, né? Perder a carreira, perder o direito de ser jornalista, etc., por uma mentira que ele divulga e propaga. Então, eu falava, as grandes mídias é por onde a gente se informa de verdade. Não tem como você fugir. Né? Daí usavam termos ofendendo emissoras, etc., né? Então, eu falava, não generalize. Assim como eu fico preocupada, assim, né? Quando uma lei generaliza muito, assim, né? A lei é para todos, né? Sim. E quando a lei ela fica assim muito aberta a algum tema e não tem depois ali umas cláusulas, vamos dizer assim, né? Não sei nem dizer, não sou do ramo jurídico, né? Não tem ali uns parágrafos, uns artigos ali da lei que não especifique casos mais particulares, vamos dizer assim. Porque isso separa, né? Isso não é separa, na verdade não separa, ele unifica, né? Unifica grupos e aí não defende, de repente, minorias e etc. Então, com essa questão da fake news, né? É muito difícil controlar, mas nós, enquanto cidadãos, eu vou falar agora sem ser jornalista, né? Sem pensar em estar do lado de frente da câmera, com o microfone na mão. Quando a gente vê uma notícia, nós, cidadãos, temos que pensar primeiro quem é que produziu essa notícia, quem é esse repórter, qual a emissora que foi veiculado. Hoje é muito difícil porque, praticamente, eu falava outro dia num encontro de comunicadores falando sobre isso. Hoje em dia, todo mundo é uma mídia. Pluralizou, né? Todo mundo é um veículo, porque você tem ali sua rede social, você divulga o que você quer, você põe a foto que você quer, entre aspas, né? Ainda tem a lei, né, de proteção de dados, por exemplo, que você coloca uma foto lá de alguém, né? Tem a lei que protege a imagem da pessoa e tudo mais. Mas todo mundo se acha uma mídia. Todo mundo se acha o dono da verdade, vamos dizer assim. E eu não estou falando que eu não me acho, não. Né? Eu uso minhas redes sociais pouco. Confesso que eu não sou muito ativa, assim, tudo mais. Mas eu vejo e eu navego pelas redes sociais das pessoas e vejo que as pessoas, muita gente se acha dono da verdade. Sim. Ela divulga a notícia ali convicta e ela convence as pessoas. Não é só os grandes influencers, não, porque esses grandes influencers hoje eles já têm maior responsabilidade. Ele tem ali um CNPJ. Já virou um profissional. E ele já virou um profissional e ele já, né, as informações que ele divulga, que ele noticia, ele também tem responsabilidade. Mas eu estou dizendo os tiozão mesmo, né? Aquele tiozão e tiazonas, não sei, que divulgam notícias, que receberam, sabe Deus da onde, quem que está falando ali, às vezes é um áudio, né? Áudio é ainda pior, porque aí você não vê quem é. Áudio hoje, com os recursos tecnológicos, você manipula a voz das pessoas do jeito que você quiser, parece que é mesmo aquela pessoa falando aquilo que, sei lá, quem queria que ela falasse. Hoje até com a deepfake, né? Com os vídeos que conseguem transformar o rosto das pessoas. Parece que é o Edmilson falando, mas não, era um ator, era um... Como é o nome daquele coisa verde? O Chroma key. Chroma key, né? Um chroma key que, né, a gente não assiste filme aí maravilhoso que a gente acha que é um bicho mesmo, depois você vai ver os bastidores, no chroma key, etc., né? Sim. Então, é muito difícil. Então, é mais, assim, uma atividade individual mesmo, né, de combate à fake news, para não prejudicar as pessoas. E não é prejudicar as pessoas, assim, porque no contexto político a gente fala de uma coisa muito ampla, né? Prejudicar um candidato ou outro, e que depois, atrás
dele vêm políticas públicas que vão prejudicar muitas outras pessoas. Então, Val, a gente estava falando, né, sobre essa questão, né, tem tanta coisa para falar, né, ainda, a respeito disso, né, de quanto tem tido, né, essa repercussão, né, tanto de coisas boas quanto coisas ruins, fake news, enfim. Mas, Val, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arrasa no Cast, tá? Nossa primeira aqui. Espero você voltar um dia. Vou ter que voltar, porque o assunto é longo, a gente conversa bastante. O assunto que nós abordamos sobre o papel da mídia, do papel do jornalista, essa responsabilidade enquanto divulgador de uma informação é muito amplo. Então, é sempre bom recordar as responsabilidades, né, o cuidado que a gente tem que ter. Obrigado por ter me convidado, por acreditar que eu possa trazer algum conteúdo aqui para o seu público. E eu espero que seja sucesso aqui o Arrasa no Cast, o Arrasa Vale no geral, que tenha seja muito divulgado, né? E com informação boa, com informação verdadeira, e que as pessoas em casa fiquem atentas a isso, à responsabilidade que cada um tem quando divulga uma mensagem, uma informação, mesmo isso sendo uma notícia de um jornalista, de um veículo de imprensa, mas que quando ele multiplica, ele também tem responsabilidades. Sim. Ótimo, tudo ótimo para você. Eu ia falar ótimo dia, ótima tarde, mas né, na internet não tem horário, não tem hora, não tem dia, mas tudo de ótimo para você. Para você também, Val. Muito, muito, muito obrigado. Realmente a Val vai ter que voltar, gente, porque é tanta coisa para a gente falar a respeito disso, né? Mas um grande beijo para vocês. Fique aí, então, no nosso canal. E se inscreva no nosso canal. Curta aí. Acione o sininho para que você fique sabendo de tudo, ficar por dentro de tudo, né, que acontece tanto no Arrasa Vale e aqui no Arrasa no Cast. E olha, divulgue também, né, para os seus amigos, para as pessoas. Lembrando, como a gente falou no começo, né, Val, não precisa ser da comunidade LGBTQIA+, para você apoiar, para você ter essa noção, né, do que de fato é a comunidade, né, de que fato o amor é amor e faz parte do ser humano, né? Esse olhar humano para todos, que não vamos separar ninguém, o olhar humano para todos os seres humanos. Então, se a gente é humano e ama os seres humanos, então cuidemos de todos. Então, fica aqui então, o recadinho e até o próximo Arrasa no Cast.